Bem-vindo a mais um vídeo do canal Maravilhas da Natureza, onde hoje falaremos sobre o jundiá. Bagre e jundiá são nomes comuns dados aos peixes da ordem Siluriformes, amplamente encontrados em águas continentais da América do Sul. Conhecido como peixe-gato em algumas línguas europeias, este peixe apresenta uma série de características únicas que o tornam um dos habitantes mais fascinantes dos ecossistemas aquáticos sul-americanos. Com um corpo alongado e fusiforme, o jundiá possui uma coloração variável, que pode ir do cinza ao marrom, muitas vezes com manchas escuras espalhadas ao longo do corpo. Sua nadadeira adiposa é uma das características distintivas dessa espécie. Geralmente, os exemplares adultos atingem um comprimento médio de 20 a 30 centímetros, mas podem chegar a tamanhos maiores em condições ideais de habitat. O habitat natural do jundiá abrange uma ampla gama de ambientes de água doce, incluindo rios, riachos, lagos e lagoas. É uma espécie adaptável e resiliente, capaz de sobreviver em condições variadas, desde corpos d'água de fluxo rápido até ambientes mais calmos e lodosos. Sua dieta é predominantemente carnívora, alimentando-se de uma variedade de insetos, crustáceos, peixes menores e matéria orgânica em decomposição. Além de sua importância ecológica como parte integrante dos ecossistemas aquáticos, o jundiá também possui relevância econômica significativa. É amplamente cultivado em sistemas de aquicultura de água doce devido à sua adaptabilidade ao cativeiro e ao seu valor como fonte de alimento para consumo humano. Neste vídeo, exploraremos em detalhes as características físicas, o habitat, a dieta, o comportamento reprodutivo e outros aspectos fascinantes que definem o jundiá como uma espécie tão notável e importante dentro dos ecossistemas aquáticos da América do Sul. Antes de continuar, curta o vídeo para apoiar o canal, toque no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Importância ecológica e econômica do jundiá. O jundiá desempenha papéis cruciais tanto nos ecossistemas aquáticos quanto na economia regional, destacando sua relevância tanto para o meio ambiente quanto para as comunidades humanas que dependem dos recursos hídricos. Importância ecológica. Como predador de topo em muitos sistemas aquáticos, o jundiá exerce controle populacional sobre suas presas, ajudando a manter o equilíbrio das comunidades aquáticas. Ao se alimentar de uma variedade de organismos, desde pequenos peixes até insetos e crustáceos, o jundiá contribui para a dinâmica da cadeia alimentar, influenciando a distribuição e abundância de outras espécies. Como parte de seu papel na decomposição de matéria orgânica, o jundiá ajuda na reciclagem de nutrientes nos ecossistemas aquáticos, contribuindo para a fertilidade dos habitats. A presença e saúde das populações de jundiá podem servir como indicadores da qualidade ambiental de corpos d'água, pois são sensíveis a mudanças nos níveis de poluição e degradação. Importância econômica. Em muitas regiões da América do Sul, o jundiá é alvo de pescadores comerciais e de subsistência, sendo uma fonte importante de alimento e renda para as comunidades ribeirinhas. Devido à sua adaptabilidade ao cativeiro e ao rápido crescimento, o jundiá é uma espécie amplamente cultivada na aquicultura, contribuindo para a produção de peixes de água doce em larga escala. O potencial esportivo do jundiá atrai pescadores recreativos e turistas para regiões onde a espécie é abundante, gerando receita e oportunidades de emprego no setor do turismo. Os ecossistemas aquáticos saudáveis, onde o jundiá desempenha seu papel ecológico, fornecem uma série de serviços valiosos para as comunidades humanas, incluindo fornecimento de água limpa, regulação do clima e suporte à biodiversidade. Em suma, o jundiá é uma espécie de grande importância tanto para os ecossistemas aquáticos quanto para as economias locais, destacando a necessidade de sua conservação e manejo sustentável para garantir seu papel contínuo no equilíbrio ecológico e no bem-estar das comunidades humanas que dependem dos recursos hídricos. Descrição física do jundiá. O jundiá é um peixe de água doce com uma morfologia distinta que o torna facilmente reconhecível em seu habitat natural. O corpo do jundiá é alongado e cilíndrico, com uma forma fusiforme que o torna ágil na água. Sua cabeça é proporcional ao corpo, com um focinho arredondado e uma boca terminal que se projeta para frente. A coloração do jundiá pode variar consideravelmente, dependendo de fatores como idade, ambiente e estado de saúde. Geralmente, sua coloração varia de tonalidades de cinza a marrom, podendo apresentar manchas ou padrões mais escuros ao longo do corpo. O jundiá possui uma nadadeira dorsal única, localizada na parte superior do corpo, que é longa e se estende desde a parte posterior da cabeça até a base da nadadeira caudal. Sua nadadeira anal é oposta à dorsal e também é longa. Ambas as nadadeiras são suportadas por raios ósseos e flexíveis.
Uma característica distintiva do Jundiá é a presença de uma nadadeira adiposa logo após a nadadeira dorsal. Esta nadadeira, composta por tecido adiposo, ajuda no equilíbrio e estabilidade do peixe durante a natação. Os olhos do Jundiá são relativamente pequenos em comparação com o tamanho da cabeça. O corpo do Jundiá é coberto por pequenas escamas que proporcionam proteção e ajudam na redução do atrito durante o nado. Os jundiás adultos geralmente têm um comprimento médio entre 20 e 30 centímetros, embora possam atingir tamanhos maiores em condições ideais de habitat e alimentação. Assim como outros membros da família Heptapteridae, o jundiá possui barbilhões sensitivos em torno de sua boca. Esses apêndices são sensíveis a vibrações e ajudam o peixe a localizar presas e explorar o ambiente circundante. Em conjunto, essas características físicas fazem do jundiá uma espécie adaptada para a vida em ambientes aquáticos de água doce, permitindo-lhe nadar de forma eficiente, capturar presas e se proteger de predadores. Sua aparência única e suas adaptações morfológicas são fundamentais para sua sobrevivência e sucesso como espécie. Variações de coloração e padrões no jundiá. O jundiá exibe uma variedade fascinante de colorações e padrões que podem variar significativamente entre os indivíduos e populações, além de serem influenciados por fatores como idade, ambiente e estado de saúde. Os jundiás geralmente apresentam uma coloração de fundo que varia entre tons de cinza, marrom e oliva. Essa coloração básica pode ser uniforme em alguns indivíduos, enquanto em outros, podem ocorrer variações sutis de tonalidade ao longo do corpo. Muitos jundiás exibem manchas escuras ou padrões distintivos ao longo do corpo, que podem variar em forma, tamanho e distribuição. Essas manchas e padrões podem se assemelhar a listras, pontos ou linhas irregulares, conferindo ao peixe uma aparência única e marcante. A presença e a intensidade desses padrões podem ser influenciadas por fatores genéticos, ambientais e comportamentais. O jundiá é capaz de mudar ligeiramente sua coloração para se adequar ao ambiente, um fenômeno conhecido como mimetismo ambiental. Em ambientes mais escuros ou com substratos mais escuros, os jundiás podem exibir uma coloração mais escura, ajudando-os a se camuflar e se proteger de predadores. Da mesma forma, em ambientes mais claros ou com substratos claros, sua coloração pode se tornar mais clara, proporcionando uma camuflagem mais eficaz. Populações de jundiás em diferentes regiões geográficas podem exibir variações distintas em sua coloração e padrões. Essas variações regionais podem ser influenciadas por fatores como habitat, temperatura da água, disponibilidade de alimentos e pressão seletiva. Em resumo, as variações de coloração e padrões no jundiá são uma manifestação fascinante da diversidade biológica dentro da espécie. Essas adaptações permitem que o jundiá se camufle em seu ambiente, se proteja de predadores e se comunique com outros membros da espécie. Estudar essas variações não apenas nos fornece insights sobre a biologia e ecologia do jundiá, mas também nos ajuda a entender melhor a incrível diversidade da vida aquática. Adaptabilidades ao ambiente aquático do jundiá. O jundiá é uma espécie notável por sua capacidade de se adaptar a uma ampla variedade de ambientes aquáticos. Essa adaptabilidade é essencial para sua sobrevivência em habitats diversos e muitas vezes desafiadores. O jundiá demonstra uma notável tolerância a uma ampla gama de condições de qualidade da água, incluindo variações de temperatura, pH e níveis de oxigênio dissolvido. Essa tolerância permite que o jundiá habite uma variedade de ecossistemas aquáticos, desde rios e riachos de água corrente até lagos e lagoas de água parada. O jundiá pode ser encontrado em uma variedade de habitats aquáticos, incluindo fundos rochosos, leitos de rios com vegetação densa, margens de lagoas e áreas com detritos submersos. Sua capacidade de se adaptar a diferentes tipos de substratos e estruturas subaquáticas amplia suas opções de habitat e aumenta suas chances de sobrevivência. O jundiá é uma espécie oportunista quando se trata de alimentação, capaz de se alimentar de uma ampla variedade de presas, incluindo insetos, crustáceos, moluscos, peixes menores e matéria orgânica em decomposição. Essa flexibilidade alimentar permite que o jundiá se adapte às mudanças sazonais na disponibilidade de alimentos e explore uma variedade de nichos ecológicos. Em alguns sistemas aquáticos, o jundiá pode exibir comportamento migratório sazonal, movendo-se entre habitats diferentes em busca de condições mais favoráveis de reprodução, alimentação ou refúgio. Essa capacidade de migrar horizontalmente ao longo de um sistema fluvial contribui para sua sobrevivência em ambientes dinâmicos e sujeitos a mudanças sazonais. O jundiá possui uma notável capacidade de resistir a condições ambientais adversas, como baixos níveis de oxigênio, poluição e temperaturas extremas.
Essa resistência permite que o jundiá sobreviva em ambientes degradados ou sujeitos a distúrbios ambientais temporários. Em suma, as adaptabilidades do jundiá ao ambiente aquático são fundamentais para sua sobrevivência e sucesso como espécie. Sua capacidade de se ajustar a uma variedade de condições ambientais e explorar uma ampla gama de recursos alimentares destaca sua versatilidade ecológica e sua importância dentro dos ecossistemas aquáticos. Locais de ocorrência do jundiá na natureza. O jundiá é uma espécie de peixe amplamente distribuída pela América do Sul, encontrada em uma variedade de habitats aquáticos em diferentes países da região. Seus locais de ocorrência na natureza abrangem uma série de ecossistemas fluviais e lacustres, proporcionando uma ampla gama de ambientes para sua sobrevivência. O jundiá é comumente encontrado em várias bacias fluviais da América do Sul, incluindo as bacias do Rio Paraná, Rio Uruguai, Rio Paraguai e Rio Amazonas. Esses rios e seus afluentes oferecem uma variedade de habitats para o jundiá, desde águas correntes rápidas até trechos mais lentos e lagoas marginais. Os jundiás são frequentemente encontrados em rios e riachos de água doce, onde habitam uma variedade de microhábitats, como poças, remansos, corredeiras e áreas com vegetação submersa. Suas habilidades de natação e adaptações morfológicas os tornam bem adaptados para explorar esses ambientes dinâmicos. Além dos rios, o jundiá também é encontrado em lagos e lagoas de água doce, onde pode ocupar uma variedade de nichos ecológicos, incluindo áreas rasas, margens com vegetação e profundidades maiores. Esses corpos d'água oferecem condições estáveis e recursos alimentares abundantes para o jundiá durante diferentes épocas do ano. Em algumas regiões, o jundiá é encontrado em ambientes alagados e pantanosos, incluindo áreas de várzea e pântanos associados a sistemas fluviais. Esses ambientes oferecem uma combinação única de condições aquáticas e terrestres, proporcionando habitats complexos e ricos em recursos para o jundiá e outras espécies aquáticas. O jundiá também pode ser encontrado em ambientes urbanos e antropizados, como canais de drenagem, reservatórios artificiais e lagoas de retenção. Sua capacidade de se adaptar a condições ambientais alteradas pelo homem torna uma espécie resiliente em áreas urbanizadas e sujeitas a perturbações antropogênicas. Em resumo, o jundiá é uma espécie altamente adaptável, encontrada em uma variedade de habitats aquáticos em toda a América do Sul. Sua distribuição geográfica abrangente reflete sua capacidade de explorar e colonizar uma ampla gama de ambientes, tornando uma espécie-chave nos ecossistemas aquáticos do continente. Preferências de habitat do jundiá, adaptabilidade em ambientes aquáticos. O jundiá é uma espécie de peixe altamente adaptável, capaz de ocupar uma variedade de habitats aquáticos em todo o seu alcance geográfico na América do Sul. Suas preferências de habitat são influenciadas por uma série de fatores, incluindo disponibilidade de alimentos, qualidade da água, estrutura do habitat e pressão seletiva. O jundiá é tipicamente encontrado em ambientes de água doce, preferindo habitats com baixos níveis de salinidade. Embora possa ocorrer em áreas próximas à desembocadura de rios, onde a água é ligeiramente salobra, o jundiá é mais comumente associado a rios de água doce, lagos e lagoas de água doce. Os jundiás são frequentemente encontrados em rios e riachos, onde podem ocupar uma variedade de habitats, desde áreas de corredeiras e remansos até margens com vegetação densa. Eles preferem trechos de rios com boa oxigenação, oferecendo condições adequadas para sua atividade alimentar e reprodução. O jundiá também é comumente encontrado em lagos e lagoas de água doce, onde pode explorar diferentes profundidades e tipos de substratos. Margens com vegetação densa, áreas rasas com vegetação submersa e fundos lodosos são frequentemente escolhidos como habitats preferenciais do jundiá em lagos e lagoas. Em algumas regiões, o jundiá é encontrado em ambientes alagados e pantanosos, como áreas de várzea e pântanos associados a sistemas fluviais. Esses ambientes oferecem uma variedade de recursos alimentares e oportunidades de reprodução para o jundiá, tornando-os habitats importantes para a espécie. O jundiá também pode ser encontrado em ambientes urbanos e antropizados, como canais de drenagem, reservatórios artificiais e lagoas de retenção. Sua capacidade de se adaptar a condições ambientais alteradas pelo homem permite que o jundiá colonize habitats modificados pela atividade humana. Em resumo, o jundiá é uma espécie altamente adaptável, capaz de sobreviver e prosperar em uma ampla variedade de habitats aquáticos. Sua capacidade de explorar diferentes ambientes contribui para sua distribuição geográfica abrangente e sua importância ecológica como parte integrante dos ecossistemas aquáticos da América do Sul. Fatores ambientais que influenciam a distribuição do jundiá.
A distribuição do Jundiaí é influenciada por uma série de fatores ambientais que moldam a disponibilidade de recursos, as condições de habitat e a viabilidade da população em diferentes áreas. Estes fatores desempenham um papel crucial na determinação da presença e abundância do Jundiaí em ecossistemas aquáticos. A temperatura da água é um fator ambiental crítico que influencia diretamente a distribuição do Jundiaí. A espécie é mais comum em águas com temperaturas que variam de 18 graus Celsius a 26 graus Celsius, embora possa sobreviver em uma faixa mais ampla de temperaturas. A disponibilidade de oxigênio dissolvido na água é essencial para a sobrevivência do Jundiaí. A espécie prefere águas bem oxigenadas e é sensível a baixos níveis de oxigênio, o que pode limitar sua distribuição em ambientes degradados ou poluídos. A qualidade geral da água, incluindo parâmetros como pH, turbidez, salinidade e poluição, desempenha um papel importante na distribuição do Jundiaí. A espécie é mais comum em ambientes com água limpa e saudável, evitando áreas com altos níveis de poluentes ou contaminantes. A disponibilidade de habitats adequados, incluindo áreas de refúgio, alimentação e reprodução, influencia significativamente a distribuição do Jundiaí. A presença de estruturas subaquáticas, como vegetação aquática, troncos submersos e rochas, também pode afetar a preferência de habitat da espécie. A disponibilidade de recursos alimentares, incluindo insetos, crustáceos, peixes menores e matéria orgânica em decomposição, influencia a distribuição do Jundiaí. A espécie é mais comum em ambientes onde há uma oferta abundante de alimentos. O fluxo de água em rios e riachos pode influenciar a distribuição do Jundiaí, com a espécie preferindo áreas com fluxo moderado a rápido para facilitar a oxigenação e a dispersão de alimentos. Fatores sazonais, como variações na temperatura, níveis de água e disponibilidade de alimentos, também podem influenciar a distribuição do Jundiaí ao longo do ano, levando a movimentos sazonais dentro de seu habitat. Esses fatores ambientais interagem de maneira complexa para determinar a distribuição do Jundiaí em diferentes habitats aquáticos. Compreender como esses fatores afetam a espécie é essencial para sua conservação e manejo sustentável em toda a sua área de ocorrência. Hábitos alimentares do Jundiaí, explorando a dieta versátil. O Jundiaí é um peixe de água doce com hábitos alimentares oportunistas, o que significa que sua dieta é diversificada e pode incluir uma ampla variedade de presas disponíveis em seu ambiente aquático. Esses hábitos alimentares versáteis desempenham um papel importante na ecologia da espécie e em sua adaptação a diferentes habitats aquáticos. O Jundiaí é predominantemente carnívoro, o que significa que sua dieta consiste principalmente de outros organismos aquáticos, incluindo insetos, crustáceos, moluscos e outros peixes menores. Uma parte significativa da dieta do Jundiaí é composta por invertebrados aquáticos, como larvas de insetos, camarões de água doce, caramujos e moluscos. Esses organismos são frequentemente encontrados em abundância em ecossistemas aquáticos e representam uma fonte valiosa de alimento para o Jundiaí. O Jundiaí também se alimenta de peixes menores que compartilham seu habitat, incluindo alevinos de outras espécies de peixes e juvenis. Esses peixes oferecem uma fonte de proteína concentrada e são frequentemente caçados ativamente pelo Jundiaí. Embora predominantemente carnívoro, o Jundiaí também pode consumir material vegetal em decomposição e detritos orgânicos encontrados no fundo de corpos d'água. Esses componentes da dieta podem fornecer nutrientes adicionais e serem consumidos ocasionalmente. O Jundiaí é um predador oportunista que utiliza uma variedade de estratégias de caça para capturar suas presas. Isso inclui emboscadas próximas a estruturas subaquáticas, caçadas ativas em águas abertas e alimentação de oportunidade em presas feridas ou enfraquecidas. Larvas e ninfas de insetos aquáticos são uma parte importante da dieta do Jundiaí. Isso inclui várias espécies de mosquitos, efemerópteros, tricópteros e coleópteros, entre outros. Esses insetos são frequentemente encontrados em abundância em ambientes aquáticos e representam uma fonte valiosa de alimento. O Jundiaí é conhecido por ser mais ativo durante a noite, quando muitas de suas presas estão mais ativas. Durante a escuridão, ele pode patrulhar ativamente seu território em busca de alimentos. O Jundiaí é capaz de ajustar sua dieta em resposta a mudanças sazonais na disponibilidade de alimentos. Por exemplo, durante períodos de escassez de presas, pode recorrer a fontes alternativas de alimento ou reduzir sua taxa metabólica para conservar energia. Em resumo, os hábitos alimentares do Jundiaí refletem sua adaptabilidade ecológica e sua capacidade de explorar uma ampla variedade de recursos alimentares em seu ambiente aquático. Sua dieta versátil desempenha um papel importante na estrutura e dinâmica dos ecossistemas aquáticos onde habita.
Essas presas desempenham papéis importantes na ecologia do jundiá, fornecendo os nutrientes essenciais necessários para seu crescimento, reprodução e manutenção da saúde. A capacidade do jundiá de se adaptar e explorar uma ampla variedade de presas contribui para sua sobrevivência em ambientes aquáticos diversos e dinâmicos. Estratégias de caça e alimentação do jundiá, adaptabilidade e eficiência. O jundiá é um predador versátil que emprega uma variedade de estratégias de caça e alimentação para capturar suas presas em seu ambiente aquático. Essas estratégias são adaptativas e permitem que o jundiá maximize sua eficiência na obtenção de alimentos. Uma das estratégias mais comuns do jundiá é se esconder próximo a estruturas subaquáticas, como troncos submersos, rochas ou vegetação densa, e emboscar presas desavisadas que passam por perto. Essa tática permite que o jundiá minimize o gasto de energia na caça e maximize suas chances de sucesso. O jundiá também pode caçar ativamente em águas abertas, perseguindo suas presas em áreas onde a visibilidade é melhor. Essa estratégia é frequentemente empregada durante a noite, quando muitas das presas do jundiá estão mais ativas. O jundiá é conhecido por explorar uma variedade de microhábitats em busca de presas. Isso inclui vasculhar o fundo do corpo d'água em busca de larvas de insetos e crustáceos, patrulhar margens de rios em busca de peixes menores e investigar áreas com vegetação densa em busca de presas escondidas. O jundiá confia fortemente em seus sentidos sensoriais aguçados, incluindo visão, olfato e linha lateral, para localizar presas em seu ambiente aquático. Ele pode detectar pequenos movimentos ou vibrações na água e usar essas pistas para localizar presas escondidas. Além de suas estratégias de caça específicas, o jundiá é oportunista em sua alimentação, aproveitando-se de presas feridas, mortas ou enfraquecidas sempre que possível. Isso permite que o jundiá maximize sua ingestão de alimentos com o mínimo de esforço. O jundiá é capaz de ajustar suas estratégias de caça e alimentação de acordo com as condições ambientais, como disponibilidade de alimentos, níveis de luz e temperatura da água. Essa flexibilidade permite que o jundiá maximize sua eficiência alimentar em diferentes circunstâncias. Essas estratégias de caça e alimentação refletem a adaptação do jundiá a uma variedade de ambientes aquáticos e a dinâmica variável dos ecossistemas aquáticos. Sua versatilidade na escolha de táticas de caça e alimentação contribui para sua capacidade de sobrevivência e sucesso como predador em seu habitat natural. Época de reprodução do jundiá, um ciclo vital importante. A época de reprodução do jundiá é um período crucial em seu ciclo de vida, marcado por comportamentos específicos e adaptações fisiológicas que visam garantir o sucesso reprodutivo da espécie. O comportamento reprodutivo do jundiá é uma parte fundamental de seu ciclo de vida, envolvendo uma série de estratégias e rituais que visam garantir o sucesso na reprodução e na sobrevivência da espécie. A época de reprodução do jundiá varia de acordo com a região geográfica e as condições ambientais locais. Em geral, ocorre durante os meses mais quentes do ano, quando as temperaturas da água estão favoráveis e os recursos alimentares são abundantes. A reprodução do jundiá é desencadeada por uma combinação de estímulos ambientais, incluindo variações na temperatura da água, mudanças no fotoperíodo e aumento na disponibilidade de alimentos. Esses fatores sinalizam para os peixes que as condições são favoráveis para a reprodução. Durante a época de reprodução, os machos de jundiá frequentemente estabelecem territórios de reprodução em áreas específicas do ambiente aquático, como margens de rios ou áreas com vegetação densa. Esses territórios são defendidos ativamente contra intrusos, especialmente outros machos, podendo exibir comportamentos territoriais e agonísticos agressivos em relação a outros machos. Isso inclui disputas por territórios de reprodução, exibições de ameaça e confrontos físicos. Os machos de jundiá realizam exibições de corte para atrair as fêmeas e estabelecer sua qualidade como parceiros reprodutivos. Isso pode incluir nadar em padrões específicos, exibir cores vibrantes e movimentos de dança. As fêmeas de jundiá geralmente escolhem seus parceiros com base em características como tamanho, saúde e vigor. Uma vez selecionado, o acasalamento ocorre, com o macho fertilizando os ovos liberados pela fêmea. Os ovos fertilizados são depositados em substratos adequados, como áreas com vegetação densa, detritos submersos ou buracos no fundo do rio. Os pais podem proteger ativamente os ovos contra predadores e defender seu território de desova durante esse período. Embora os pais possam proteger os ovos durante o período de incubação, o jundiá exibe cuidado parental limitado após a eclosão. Os alevinos geralmente são deixados para se desenvolverem sozinhos, sem cuidados parentais diretos.
Os ovos eclodem após alguns dias, dando origem a alevinos que são inicialmente dependentes de suas reservas vitelínicas. Conforme crescem, os alevinos começam a se alimentar de pequenos organismos e gradualmente desenvolvem suas habilidades de natação e forrageamento. A reprodução bem-sucedida é fundamental para a manutenção das populações de Jundiaí e para a saúde dos ecossistemas aquáticos onde habitam. A época de reprodução é um período crítico em que a sobrevivência da espécie é garantida e novas gerações são produzidas. O sucesso reprodutivo do jundiá desempenha um papel vital na saúde dos ecossistemas aquáticos onde ele habita. O comportamento reprodutivo do jundiá é uma adaptação complexa que visa garantir a reprodução bem-sucedida e a continuidade da espécie. Esses rituais de acasalamento e estratégias de reprodução desempenham um papel vital na ecologia da espécie e na manutenção da diversidade genética das populações de jundiá em seu habitat natural. Desenvolvimento do jundiá, da eclosão à maturidade reprodutiva. O desenvolvimento do jundiá desde a eclosão até a maturidade reprodutiva é um processo complexo que envolve uma série de estágios e adaptações fisiológicas. Ao longo desse caminho, os jundiás passam por várias transformações físicas e comportamentais que os preparam para as demandas do ambiente aquático. O ciclo de vida do jundiá começa com a eclosão dos ovos fertilizados. Os ovos são geralmente depositados em substratos adequados, onde são incubados até a eclosão. Esse estágio é crucial para a sobrevivência dos embriões, pois fornece proteção contra predadores e condições ambientais adversas. Após a eclosão, os jundiás emergem como alevinos, pequenos e vulneráveis, com uma reserva inicial de nutrientes provenientes do saco vitelino. Neste estágio, os alevinos são altamente dependentes de seus instintos de sobrevivência e das condições ambientais para se alimentar e evitar predadores. À medida que os alevinos crescem, começam a se alimentar ativamente de pequenos organismos, como larvas de insetos e crustáceos, desenvolvendo suas habilidades de forrageamento e natação. Durante esse estágio, o crescimento é rápido, à medida que os jundiás acumulam massa corporal e aumentam seu tamanho. Os alevinos eventualmente se transformam em juvenis, que continuam a crescer e se desenvolver até atingirem a fase subadulta. Durante esse período, os jundiás continuam a explorar seu ambiente, expandindo seu território de alimentação e adaptando-se a uma dieta mais variada. A maturidade sexual é alcançada quando os jundiás atingem um tamanho e idade suficientes para se reproduzirem. Isso geralmente ocorre quando atingem cerca de 2 a 3 anos de idade, embora possa variar dependendo das condições ambientais e do acesso a recursos alimentares. Os jundiás adultos se envolvem em comportamentos reprodutivos específicos durante a época de reprodução, incluindo a seleção de parceiros, estabelecimento de territórios de reprodução e desova de ovos. Este é um período crítico em seu ciclo de vida, onde a sobrevivência da espécie é assegurada pela produção de descendentes viáveis. Uma vez atingida a maturidade reprodutiva, os jundiás continuam a se reproduzir anualmente, seguindo um ciclo reprodutivo contínuo. Durante cada temporada de reprodução, os jundiás depositam ovos fertilizados e contribuem para a próxima geração de peixes. Ao longo de seu desenvolvimento, desde a eclosão até a maturidade reprodutiva, os jundiás passam por uma série de estágios cruciais que os preparam para as complexidades do ambiente aquático e garantem a continuidade de sua espécie. Este ciclo de vida é um exemplo notável de adaptação e sucesso dentro dos ecossistemas aquáticos. Grupos taxonômicos do jundiá. O jundiá pertence ao reino Animalia, filo Chordata e subfilo Vertebrata, faz parte da superclasse dos peixes, classe Actinopterigi, peixes com nadadeiras radiadas, e ainda subclasse Osteichtei e infraclasse Teleostei, a ordem Aciluriformes, peixes conhecidos como bagres, e família Heptapteridae. Dentro da família Heptapteridae, o gênero Randi é composto por várias espécies de jundiás, sendo o Randi aquela uma das mais conhecidas e estudadas. É importante ressaltar que dentro da família Heptapteridae, existem outras espécies de bagres conhecidas como jundiás, mas cada uma pertence a um gênero diferente. O Randi aquelen é uma espécie amplamente distribuída na América do Sul e é alvo de estudos científicos devido à sua importância ecológica e econômica. Sua classificação taxonômica ajuda os cientistas a entenderem sua relação evolutiva com outras espécies e grupos de peixes. Origem e evolução do jundiá. A origem e evolução do jundiá são temas que remontam a um longo período na história da vida aquática. Como membro da ordem Siluriformes, o jundiá compartilha uma história evolutiva comum com outros peixes conhecidos como bagres. Os peixes da ordem Siluriformes têm uma origem antiga, remontando a centenas de milhões de anos.
Acredita-se que os ancestrais dos bagres tenham evoluído durante o período Cretáceo, há cerca de 100 milhões de anos, e desde então têm diversificado em uma variedade de formas e espécies. Os antepassados do Jundiá provavelmente evoluíram em ambientes aquáticos continentais, como rios, riachos, lagos e pântanos. Ao longo do tempo, esses peixes desenvolveram uma variedade de adaptações morfológicas e comportamentais para explorar e sobreviver nesses habitats diversos. Ao longo de sua história evolutiva, os ancestrais do Jundiá se diversificaram em uma variedade de formas e tamanhos, adaptando-se a uma ampla gama de nichos ecológicos. Isso levou à evolução de numerosas espécies de bagres distribuídas por todo o mundo. Durante sua evolução, os jundiás interagiram com uma variedade de organismos em seus ecossistemas, incluindo presas, competidores e predadores. Essas interações desempenharam um papel importante na moldagem de suas características morfológicas, comportamentais e fisiológicas ao longo do tempo. As mudanças ambientais ao longo do tempo, incluindo variações climáticas, alterações geológicas e eventos de extinção em massa, também influenciaram a evolução do jundiá. Esses eventos podem ter levado a mudanças na distribuição geográfica, na diversidade genética e na adaptação às condições ambientais em constante mudança. A evolução do jundiá é um processo contínuo que ocorre ao longo de escalas de tempo geológicas. Atualmente, esses peixes continuam a se adaptar e evoluir em resposta às pressões seletivas impostas pelo ambiente em mudança, incluindo impactos humanos como poluição, mudanças climáticas e perda de habitat. Em resumo, o jundiá tem uma história evolutiva fascinante que remonta a milhões de anos, com adaptações que o tornaram bem-sucedido em uma variedade de ambientes aquáticos. Sua evolução continua a ser moldada por uma série de fatores ambientais e ecológicos, destacando sua capacidade de sobreviver e prosperar em um mundo em constante mudança. Cultivo de jundiá na aquicultura, potencial e práticas sustentáveis. O cultivo de jundiá na aquicultura tem ganhado destaque devido ao potencial econômico e à demanda crescente por peixes de água doce. A criação de jundiás em sistemas aquícolas oferece uma série de vantagens, incluindo maior controle sobre o ambiente de criação, melhorias na eficiência alimentar e redução da pressão sobre populações selvagens. O jundiá é conhecido por sua adaptabilidade a uma variedade de condições ambientais, tornando-o adequado para a aquicultura. Ele pode ser cultivado em tanques de cultivo, viveiros escavados, açudes e sistemas de recirculação de água, desde que as condições de temperatura, oxigênio dissolvido e qualidade da água sejam adequadas. O jundiá é um peixe onívoro e pode ser alimentado com uma variedade de dietas, incluindo rações comerciais, alimentos vivos e suplementos à base de plantas. Estratégias de alimentação balanceada são essenciais para garantir um crescimento saudável e eficiente. O jundiá é conhecido por seu crescimento rápido em condições de cultivo favoráveis. Com uma taxa de crescimento relativamente alta, é possível alcançar tamanhos comerciais em um período relativamente curto, geralmente de 8 a 12 meses, dependendo das práticas de manejo e das condições ambientais. O manejo adequado é crucial para garantir a saúde e o bem-estar dos jundiás em cultivo. Isso inclui monitoramento regular da qualidade da água, controle de densidade populacional, manejo da alimentação e prevenção de doenças por meio de boas práticas de biossegurança e uso responsável de medicamentos, quando necessário. O jundiá tem um potencial significativo no mercado de peixes de água doce devido à sua qualidade de carne, sabor suave e versatilidade culinária. A comercialização pode incluir a venda de peixes inteiros frescos, filetes congelados e produtos processados, como defumados e embutidos, para atender a diversos segmentos de consumidores. Práticas de cultivo sustentáveis são essenciais para minimizar o impacto ambiental do cultivo de jundiá. Isso inclui o uso eficiente de recursos naturais, como água e ração, adoção de tecnologias de recirculação de água, proteção de habitats naturais e integração com outras atividades agrícolas para maximizar o uso de resíduos. Investimentos em pesquisa e desenvolvimento são fundamentais para aprimorar as técnicas de cultivo de jundiá, aumentar a produtividade e a qualidade do produto final, além de desenvolver estratégias de manejo sustentáveis e promover a inovação na aquicultura. Em resumo, o cultivo de jundiá na aquicultura oferece oportunidades promissoras para atender à crescente demanda por peixes de água doce de forma sustentável e lucrativa. Com práticas de manejo adequadas, investimento em pesquisa e desenvolvimento e compromisso com a sustentabilidade ambiental, o cultivo de jundiá pode desempenhar um papel importante na segurança alimentar e no desenvolvimento econômico de muitas regiões. Técnicas de pesca esportiva, desfrutando da natureza com habilidade e respeito.
A pesca esportiva é muito mais do que apenas uma atividade de lazer, é uma experiência que combina habilidade, paciência e um profundo respeito pela natureza. Existem diversas técnicas empregadas por pescadores esportivos, cada uma adaptada para diferentes espécies de peixes, condições ambientais e preferências pessoais. A pesca com isca natural é uma das técnicas mais antigas e populares na pesca esportiva. Envolve o uso de iscas vivas ou mortas, como minhocas, peixes pequenos ou camarões, para atrair o peixe-alvo. A isca é montada em anzóis e lançada na água, onde o pescador espera pacientemente pela mordida. Na pesca com iscas artificiais, os pescadores utilizam iscas artificiais, como plugs, colheres, spinners e soft bites, que imitam os movimentos e aparência de presas naturais. A pesca com iscas artificiais requer técnica e habilidade para atrair e enganar o peixe. A pesca com mosca é uma técnica elegante e desafiadora, que envolve o uso de moscas artificiais feitas com penas, pelos e outros materiais leves. Os pescadores lançam a mosca sobre a água com uma vara de pesca especial e uma linha flutuante, imitando os movimentos de insetos ou peixes pequenos. A pesca de arremesso é especialmente popular para a pesca de peixes predadores como o baixo e o tucunaré. Os pescadores lançam iscas artificiais com precisão em pontos específicos, como estruturas subaquáticas ou margens de rios, onde os peixes costumam se esconder. A pesca em praias, costões rochosos ou moles marítimos é uma técnica comum para pescadores que buscam capturar peixes costeiros, como robalos, pargos e garopas. É frequentemente praticada com equipamentos de arremesso e iscas naturais ou artificiais. Em regiões de climas frios, a pesca no gelo é uma técnica popular durante os meses de inverno. Os pescadores fazem buracos no gelo e utilizam equipamentos específicos, como varas de pesca curtos e iscas de gelo, para capturar peixes que habitam as águas congeladas. A pesca subaquática ou de mergulho livre envolve a prática de mergulho livre ou com equipamento de mergulho para capturar peixes debaixo d'água. Os pescadores usam arpões ou lanças para caçar peixes em recifes, corais ou outros ambientes subaquáticos. Independentemente da técnica escolhida, a pesca esportiva requer não apenas habilidade e conhecimento, mas também um profundo respeito pela vida aquática e pelo meio ambiente. Os pescadores esportivos frequentemente adotam práticas de pesca sustentável, como a captura e liberação, para garantir a conservação das populações de peixes e a preservação dos ecossistemas aquáticos para as gerações futuras. Valor como espécie de interesse para pescadores. O jundiá é uma espécie de grande interesse para pescadores devido a uma série de características que o tornam um alvo atrativo para a pesca esportiva e comercial. O jundiá é conhecido por sua força e resistência durante a luta após a mordida, proporcionando uma experiência emocionante para pescadores esportivos. Sua habilidade de nadar rapidamente e se esconder em estruturas subaquáticas desafia os pescadores a desenvolverem suas técnicas de pesca. O jundiá é uma espécie que responde bem a uma variedade de iscas, tanto naturais quanto artificiais. Isso oferece aos pescadores uma ampla gama de opções ao escolher a técnica de pesca, permitindo adaptar-se às condições do ambiente e às preferências pessoais. O jundiá pode ser encontrado em uma variedade de ambientes aquáticos, incluindo rios, lagos, lagoas e açudes. Sua capacidade de se adaptar a diferentes tipos de habitats oferece aos pescadores uma ampla gama de locais para explorar e pescar. A carne do jundiá é apreciada por sua textura firme e sabor suave, tornando uma escolha popular para consumo humano. Isso aumenta seu valor comercial e incentiva os pescadores a capturá-lo para o mercado de pescado fresco ou para uso doméstico. O jundiá é uma espécie acessível para pescadores de todos os níveis de habilidade, desde iniciantes até pescadores experientes. Sua abundância em muitos corpos d'água e sua resposta a uma variedade de técnicas de pesca tornam-no uma opção viável para praticantes de pesca recreativa e esportiva. Apesar de sua acessibilidade, o jundiá apresenta desafios técnicos que atraem pescadores que buscam aprimorar suas habilidades de pesca. A escolha da isca certa, a técnica de apresentação e a habilidade de lidar com a luta do peixe durante a captura são aspectos que tornam a pesca do jundiá desafiadora e gratificante. Muitos pescadores valorizam o jundiá não apenas como uma espécie de interesse recreativo ou comercial, mas também reconhecem a importância da conservação de suas populações para garantir sua disponibilidade contínua no futuro. Isso pode levar a práticas de pesca responsável e ao apoio a medidas de conservação e gestão dos recursos pesqueiros. Em resumo, o jundiá é uma espécie de grande valor para pescadores devido à sua esportividade, versatilidade, acessibilidade e qualidade da carne. Sua pesca proporciona não apenas uma experiência emocionante,
mas também uma conexão com a natureza e um incentivo para a conservação dos recursos pesqueiros. Principais ameaças ao habitat natural do jundiá. O habitat natural do jundiá enfrenta diversas ameaças que podem impactar negativamente as populações dessa espécie. A destruição e alteração dos habitats aquáticos, como rios, riachos e lagoas, devido à urbanização, desmatamento, construção de barragens e drenagem de áreas úmidas, representam uma ameaça significativa para o jundiá. Essas atividades podem levar à perda de habitat crítico, diminuição da qualidade da água e fragmentação de populações, dificultando a sobrevivência e reprodução do jundiá. A introdução de espécies exóticas de peixes e organismos aquáticos em habitats naturais pode competir com o jundiá por recursos alimentares, abrigo e espaço. Espécies invasoras podem perturbar o equilíbrio ecológico dos ecossistemas aquáticos, prejudicando as populações nativas, incluindo o jundiá. As mudanças climáticas globais estão causando alterações nos padrões de temperatura, precipitação e eventos extremos, o que pode afetar os habitats e as populações de jundiá. Aumento da temperatura da água, mudanças nos regimes de chuva e eventos climáticos extremos, como secas e inundações, podem impactar negativamente a reprodução, crescimento e distribuição do jundiá. A pesca predatória, incluindo a pesca ilegal, excessiva e destrutiva, pode reduzir as populações de jundiá a níveis insustentáveis. A captura de peixes jovens, a destruição de habitats de reprodução e o uso de técnicas de pesca prejudiciais, como redes de arrasto, podem afetar negativamente a capacidade do jundiá de se reproduzir e manter populações saudáveis. O assoreamento dos corpos d'água, causado pelo desmatamento, agricultura intensiva e erosão do solo, pode reduzir a qualidade do habitat do jundiá, prejudicando a reprodução, alimentação e deslocamento dos peixes. A deposição de sedimentos pode obstruir cardumes e desovas, afetando a dinâmica populacional do jundiá. Mudanças no regime hidrológico dos rios e lagos, devido à construção de barragens, represamento de cursos d'água e desvios de fluxo, podem impactar os hábitats naturais do jundiá, alterando a disponibilidade de água, o fluxo de nutrientes e a conectividade dos sistemas fluviais. Diante dessas ameaças, é fundamental adotar medidas de conservação e gestão dos recursos hídricos que visem proteger e restaurar os habitats naturais do jundiá, promovendo sua conservação e garantindo sua sobrevivência a longo prazo. Isso inclui a implementação de áreas protegidas, práticas agrícolas sustentáveis, controle da poluição, regulamentação da pesca e monitoramento das populações de jundiá e seus habitats. Impactos da poluição e degradação ambiental. A poluição e a degradação ambiental têm impactos significativos sobre o habitat do jundiá e suas populações, afetando negativamente sua saúde, reprodução e sobrevivência. A poluição da água por substâncias químicas, como pesticidas, herbicidas, fertilizantes, metais pesados e resíduos industriais, pode comprometer gravemente a qualidade da água dos habitats, representando uma séria ameaça ao jundiá e outros organismos aquáticos. Altos níveis de poluentes podem causar contaminação da água, tornando-a tóxica e inadequada para a vida aquática. A contaminação da água pode afetar a saúde e a reprodução do jundiá, bem como reduzir a disponibilidade de alimentos e abrigo. A exposição a poluentes na água pode afetar a saúde e fisiologia do jundiá, causando danos aos órgãos internos, sistemas respiratório, circulatório e reprodutivo, e comprometendo sua capacidade de crescimento, desenvolvimento e sobrevivência. A poluição da água pode interferir nos processos de reprodução e desenvolvimento do jundiá. Substâncias químicas tóxicas podem afetar a qualidade dos ovos e espermatozoides, reduzir a taxa de fertilização, aumentar a incidência de deformidades congênitas e comprometer a sobrevivência das larvas e alevinos. A poluição da água também pode afetar a disponibilidade de alimentos e a qualidade nutricional dos organismos aquáticos que servem de alimento para o jundiá. O acúmulo de poluentes nos sedimentos e na cadeia alimentar pode contaminar os alimentos do jundiá, afetando sua saúde e crescimento. A degradação ambiental, como desmatamento, urbanização, construção de barragens e drenagem de áreas úmidas, pode resultar na perda e fragmentação dos habitats naturais do jundiá. Isso pode reduzir a disponibilidade de locais de reprodução, alimentação e refúgio, aumentando a vulnerabilidade das populações de jundiá a fatores de estresse e predação. A poluição e degradação ambiental podem causar danos irreversíveis à biodiversidade dos ecossistemas aquáticos, levando à diminuição das populações de jundiá e outras espécies de peixes e organismos aquáticos. Isso pode resultar em desequilíbrios ecológicos, perda de serviços ecossistêmicos e comprometimento da resiliência dos ecossistemas frente às mudanças ambientais.
Além dos impactos ambientais, a poluição e degradação dos habitats do Jundiá podem ter consequências socioeconômicas negativas para as comunidades locais que dependem da pesca e dos recursos naturais. A redução das populações de Jundiá pode afetar a segurança alimentar, o sustento de pescadores artesanais e o turismo relacionado à pesca esportiva. Em resumo, a poluição e degradação ambiental representam ameaças significativas para o habitat do Jundiá e suas populações, exigindo ações urgentes para reduzir a poluição, proteger os habitats naturais e promover práticas de conservação e gestão sustentável dos recursos hídricos. Essas medidas são essenciais para garantir a saúde dos ecossistemas aquáticos e a sobrevivência a longo prazo do Jundiá e outras espécies aquáticas. Medidas de conservação e proteção. Para proteger o habitat do Jundiá e garantir a conservação de suas populações, uma série de medidas de conservação e proteção são essenciais. Estabelecer programas de monitoramento e pesquisa para avaliar o status das populações de Jundiá, identificar ameaças e entender melhor suas necessidades ecológicas. Estabelecer áreas protegidas, como reservas e parques naturais, que abrangem habitats críticos do Jundiá, para proteger essas áreas da degradação e garantir a preservação dos ecossistemas aquáticos. Implementar projetos de restauração de habitats aquáticos, como a recuperação de margens de rios, replantio de vegetação ripária e remoção de obstáculos à migração, para melhorar a qualidade e a disponibilidade de habitats do Jundiá. Implementar regulamentações e políticas para reduzir a poluição da água por fontes industriais, agrícolas e urbanas, e promover práticas de gestão sustentável de resíduos e tratamento de águas residuais. Desenvolver e implementar planos de gestão de recursos pesqueiros que estabeleçam cotas de captura sustentáveis, períodos de restrição à pesca durante a reprodução e medidas para combater a pesca ilegal e predatória. Promover programas de educação ambiental e conscientização pública sobre a importância da conservação dos habitats aquáticos e da biodiversidade, incentivando práticas sustentáveis de pesca e uso responsável dos recursos naturais. Envolver as comunidades locais, pescadores artesanais, pescadores esportivos, ONGs e outras partes interessadas na conservação e proteção do habitat do Jundiá, incentivando o manejo participativo e a colaboração em iniciativas de conservação. Estabelecer regulamentações e diretrizes para a pesca comercial e esportiva do Jundiá, incluindo tamanhos mínimos de captura, limites de captura por pescador, e restrições à pesca em áreas de desova e reprodução. Reforçar a fiscalização e o cumprimento das leis ambientais, incluindo a proibição da pesca ilegal, controle da introdução de espécies exóticas e proteção de áreas protegidas contra atividades ilegais e degradação. Promover a cooperação e o intercâmbio de informações entre países e organizações internacionais para abordar questões transfronteiriças relacionadas à conservação do Jundiá e seus habitats. Essas medidas de conservação e proteção são fundamentais para garantir a sobrevivência a longo prazo do Jundiá e a integridade dos ecossistemas aquáticos onde ele habita. É importante que governos, instituições, organizações da sociedade civil e comunidades locais trabalhem juntos para implementar e apoiar essas iniciativas de conservação de forma eficaz e colaborativa. Mitos populares e lendas relacionadas à espécie. O Jundiá é uma espécie de peixe amplamente conhecida e, como muitos outros animais, tem sua parcela de mitos populares e lendas associadas a ele. Aqui estão alguns dos mitos e lendas mais comuns relacionados ao Jundiá. A força mística do Jundiá. Em algumas comunidades ribeirinhas da América do Sul, o Jundiá é frequentemente associado a poderes místicos ou espirituais. Alguns pescadores acreditam que capturar um Jundiá traz sorte ou proteção espiritual, e que o peixe tem a capacidade de prever mudanças no tempo ou eventos futuros. O Jundiá como peixe voraz. Há um mito popular de que o Jundiá é um peixe voraz e predador implacável, capaz de devorar outras espécies de peixes muito maiores que ele. Embora o Jundiá seja um predador oportunista e se alimente de uma variedade de presas, incluindo peixes menores, sua reputação como um devorador implacável pode ser exagerada. O Jundiá como peixe de água viva. Existe uma crença de que o Jundiá tem a capacidade de detectar a presença de águas vivas e evitá-las, agindo como um sinalizador de locais seguros para nadar ou pescar. Embora o Jundiá seja conhecido por sua sensibilidade às mudanças nas condições da água, não há evidências científicas de que ele seja capaz de detectar águas vivas de maneira específica. O Jundiá como peixe guardião. Em algumas tradições culturais, o Jundiá é considerado um peixe guardião dos rios e lagos, responsável por proteger outros peixes e equilibrar o ecossistema aquático. Essa ideia reflete a reverência e o respeito que muitas comunidades ribeirinhas têm pelo Jundiá e seu papel no ambiente aquático. O Jundiá como símbolo de fartura.
Em algumas culturas, o jundiá é visto como um símbolo de fartura e abundância. Sua captura é celebrada como um sinal de sorte e prosperidade, especialmente em comunidades que dependem da pesca como fonte de sustento. O jundiá como peixe de água doce sagrado. Em certas tradições indígenas e folclores regionais, o jundiá é considerado um peixe sagrado das águas doces, associado a mitos e histórias que transmitem ensinamentos e valores culturais. Embora esses mitos e lendas possam ter raízes culturais profundas e refletir a relação humana com o ambiente aquático, é importante reconhecer que muitos deles são baseados em interpretações folclóricas e não têm fundamentos científicos. No entanto, eles desempenham um papel importante na construção da identidade cultural e na preservação das tradições locais relacionadas ao jundiá e aos ecossistemas aquáticos onde ele habita. Curiosidades interessantes sobre seu comportamento e adaptações. O jundiá apresenta uma série de curiosidades interessantes em relação ao seu comportamento e adaptações que o tornam uma espécie fascinante. O jundiá é conhecido por ser mais ativo durante a noite. Ele tende a caçar e se alimentar principalmente durante as horas de escuridão, utilizando sua visão noturna para localizar presas e evitar predadores. O jundiá é um peixe bentônico, o que significa que ele passa a maior parte do tempo no fundo dos corpos d'água, explorando o substrato em busca de alimento e abrigo. Sua capacidade de se camuflar entre detritos e vegetação subaquática o torna um predador eficaz. O jundiá é capaz de realizar respiração aérea, o que significa que ele pode respirar oxigênio atmosférico quando as condições de oxigenação da água são inadequadas. Isso é especialmente útil em ambientes aquáticos com baixos níveis de oxigênio dissolvido. Em alguns casos, o jundiá pode realizar migrações sazonais em resposta a mudanças nas condições ambientais, como variações na temperatura da água e disponibilidade de alimentos. Essas migrações podem ser importantes para a reprodução e busca por novos habitats. O jundiá é sensível a variações na temperatura da água e tende a buscar ambientes termicamente confortáveis para maximizar seu metabolismo e atividade. Ele prefere temperaturas mais quentes, mas pode sobreviver em águas mais frias, desde que não haja extremos. O jundiá é um caçador habilidoso que utiliza uma combinação de visão, olfato e vibrações sensoriais para localizar presas. Ele pode se esconder entre vegetação aquática e estruturas submersas, esperando pacientemente por uma oportunidade de atacar suas presas. Essas curiosidades sobre o comportamento e as adaptações do jundiá destacam sua incrível capacidade de sobreviver e prosperar em uma variedade de ambientes aquáticos, tornando uma espécie fascinante para estudos e observações na natureza. Considerações finais e apelo à conservação. O jundiá é um peixe de água doce da família Heptapteridae, encontrado em rios, lagos e lagoas da América do Sul. É conhecido por sua importância ecológica e econômica, sendo alvo de pesca esportiva e comercial. O jundiá desempenha um papel importante nos ecossistemas aquáticos como predador e presa, contribuindo para a biodiversidade e o equilíbrio ecológico. Além disso, é valorizado na pesca comercial e esportiva por sua carne saborosa e esportividade na captura. O jundiá possui um corpo alongado e cilíndrico, com uma coloração que varia de cinza a marrom escuro, muitas vezes com manchas escuras ou padrões reticulados ao longo do corpo. O jundiá é altamente adaptável a uma variedade de habitats aquáticos, incluindo rios, lagos, lagoas e açudes. Ele é capaz de respirar ar atmosférico em condições de baixa oxigenação da água. O jundiá pode ser encontrado em toda a América do Sul, habitando uma variedade de ambientes de água doce, desde riachos de água rápida até lagos calmos e pantanosos. Fatores como temperatura da água, qualidade da água, disponibilidade de abrigo e presença de alimentos influenciam a distribuição e abundância do jundiá em seu habitat. O jundiá é um predador oportunista que se alimenta de uma variedade de presas, incluindo peixes, insetos, crustáceos e material orgânico em decomposição. O jundiá utiliza uma combinação de visão, olfato e vibrações sensoriais para localizar e capturar presas. Ele pode se esconder entre vegetação aquática e estruturas submersas, aguardando uma oportunidade de ataque. O jundiá reproduz-se durante os meses mais quentes do ano, com os machos construindo ninhos e as fêmeas depositando seus ovos. Durante este período, eles exibem comportamento territorial e cuidado parental. Os ovos do jundiá eclodem após alguns dias, e os alevinos se desenvolvem rapidamente, atingindo a maturidade sexual em cerca de um ano. Eles continuam crescendo ao longo de suas vidas, podendo alcançar tamanhos consideráveis. O jundiá pertence à família Heptapteridae e é encontrado em rios e lagos da América do Sul. Sua origem e evolução estão relacionadas à história geológica da região.
O jundiá é cultivado em sistemas de aquicultura para o mercado de peixes ornamentais e consumo humano. Na pesca esportiva, são utilizadas diversas técnicas, como pesca com iscas naturais, iscas artificiais e pesca de arremesso. O habitat natural do jundiá enfrenta ameaças como destruição do habitat, poluição da água, introdução de espécies exóticas, mudanças climáticas e pesca predatória, que podem impactar negativamente suas populações. Para proteger o habitat do jundiá, são necessárias medidas como monitoramento, criação de áreas protegidas, restauração de habitats, controle da poluição, gestão de recursos pesqueiros e engajamento comunitário. O jundiá é frequentemente associado a mitos e lendas populares, refletindo a relação cultural e espiritual das comunidades ribeirinhas com esse peixe. O jundiá apresenta comportamentos noturnos, é um peixe bentônico, realiza respiração aérea, pode realizar migrações sazonais e exibe comportamento territorial durante a reprodução. Esses pontos-chave fornecem uma visão abrangente do fascinante mundo do jundiá, destacando sua importância ecológica, sua adaptação ao ambiente aquático e os desafios enfrentados para sua conservação e proteção. Importância de proteger o habitat do jundiá. Proteger o habitat do jundiá é de suma importância por diversas razões. Conservação da biodiversidade aquática. O jundiá é uma espécie importante nos ecossistemas aquáticos, desempenhando papéis-chave na cadeia alimentar e na manutenção do equilíbrio ecológico. Proteger seu habitat contribui para a preservação da biodiversidade aquática como um todo, mantendo a saúde dos ecossistemas e a estabilidade das populações de peixes. Manutenção dos serviços ecossistêmicos. Os habitats aquáticos saudáveis fornecem uma série de serviços ecossistêmicos essenciais, como purificação da água, controle de enchentes, produção de oxigênio, sequestro de carbono e fornecimento de recursos alimentares e hídricos para comunidades humanas e vida selvagem. Proteger o habitat do jundiá ajuda a preservar esses serviços vitais. Sustento de comunidades locais. Muitas comunidades ribeirinhas dependem dos recursos pesqueiros, incluindo o jundiá, para subsistência e sustento econômico. Proteger o habitat do jundiá significa garantir a disponibilidade contínua de alimentos e meios de vida para essas comunidades, promovendo a segurança alimentar e a qualidade de vida. Pesquisa e educação. Os habitats naturais do jundiá são importantes para a pesquisa científica e a educação ambiental. Eles fornecem oportunidades de estudo sobre ecologia, comportamento, adaptações e interações ecológicas do jundiá e outros organismos aquáticos, promovendo a compreensão e apreciação da biodiversidade. Turismo sustentável. Os habitats naturais do jundiá também podem ser atrativos para o turismo sustentável, incluindo pesca esportiva, observação da vida selvagem e ecoturismo. Proteger essas áreas não apenas preserva a beleza natural e a diversidade biológica, mas também promove atividades econômicas e recreativas que dependem delas. Adaptação às mudanças climáticas. Os habitats naturais saudáveis do jundiá desempenham um papel importante na mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Eles fornecem refúgio e oportunidades de migração para espécies vulneráveis, além de contribuir para a resiliência dos ecossistemas frente a eventos climáticos extremos e perturbações ambientais. Cultura e identidade. Os habitats naturais do jundiá são muitas vezes parte integrante da cultura e identidade das comunidades locais, que mantêm tradições, histórias e práticas relacionadas aos recursos naturais e ao meio ambiente. Proteger esses habitats é preservar a herança cultural e os valores associados à natureza. Em resumo, proteger o habitat do jundiá é fundamental não apenas para a conservação da espécie, mas também para a manutenção da saúde dos ecossistemas aquáticos, o bem-estar das comunidades locais e a promoção do turismo sustentável e da educação ambiental. É essencial adotar medidas eficazes de conservação e gestão dos recursos hídricos que garantam a integridade e a sustentabilidade dos habitats naturais do jundiá e de outros organismos aquáticos. Apelo à conservação e conscientização sobre a preservação dos recursos aquáticos. Gostaria de chamar sua atenção para a importância da conservação e conscientização sobre a preservação dos recursos aquáticos, em particular, a proteção do habitat do jundiá. Como cidadãos do planeta, temos a responsabilidade de garantir que os ecossistemas aquáticos permaneçam saudáveis e produtivos para as gerações futuras. Os rios, lagos e lagoas são o lar de uma incrível diversidade de vida, incluindo o jundiá. Cada espécie desempenha um papel vital no funcionamento dos ecossistemas aquáticos, contribuindo para a estabilidade e resiliência dos habitats.
Diante dessas ameaças crescentes, é essencial que tomemos medidas urgentes para proteger e restaurar os recursos aquáticos. Isso inclui a implementação de políticas de conservação, o estabelecimento de áreas protegidas, a promoção de práticas agrícolas sustentáveis e o engajamento da comunidade na conservação dos recursos hídricos. A conservação dos recursos aquáticos não apenas protege a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, mas também beneficia as comunidades humanas. Áreas naturais saudáveis fornecem água limpa, alimentos nutritivos, oportunidades recreativas e meios de subsistência sustentáveis para milhões de pessoas em todo o mundo. A conscientização pública e a educação ambiental desempenham um papel crucial na conservação dos recursos aquáticos. Ao aumentar o conhecimento sobre a importância dos ecossistemas aquáticos e as ameaças que enfrentam, podemos inspirar ações positivas e mudanças de comportamento em prol da conservação. O envolvimento ativo da comunidade é fundamental para o sucesso dos esforços de conservação. Ao trabalhar em parceria com governos, organizações não governamentais, cientistas e outras partes interessadas, podemos desenvolver soluções colaborativas e sustentáveis para proteger os recursos aquáticos. Portanto, faço um apelo a todos para que se juntem a nós na luta pela conservação e preservação dos recursos aquáticos, incluindo o habitat do Jundiá. Juntos, podemos fazer a diferença e garantir um futuro sustentável para as águas do nosso planeta e todas as formas de vida que nelas habitam. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.